função do primeiro grau. Hoje eu convidei a professora Denise, professora de Física, do Colégio Estadual, para acompanhar a minha explicação, e ela vai fazer o papel de vocês. Ela vai dizer, tá legal, foi muito rápido, tá? Só para eu não me sentir falando sozinho. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, ó, eu vou ver como vocês se sentem quando a gente dá aula para vocês, tá? Então tá, vamos lá, professora. Então, só, Vai, 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 professor. vai dizendo para mim aí se tá ouvindo direitinho, se está rápido, tá? Vamos lá. Então, hoje, pessoal, é live para os primeiros anos. Eu estou terminando com vocês a função do primeiro grau. Né? A gente já trabalhou bastante coisa, vamos terminar. Então, eu preparei alguns slides. Esses comunicados aqui, eu passei para o pessoal que participou da live. Então, a gente tem lá no Diário Online já 3 notas. Né? A primeira nota foi da atividade 2, bem no início, que era a matéria e equação do primeiro grau, do segundo grau e teorema de Pitágoras. A segunda nota foi a participação, né? Eu gerei uma nota das atividades 1, 3, 4, 5 e 6, fiz uma média. E a terceira nota foi a atividade 8, que foi a avaliação de plano cartesiano para ordenado de início de funções. Ok. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vocês observem que está com a minha letra aí. Procurei trabalhar com a minha letra para vocês lembrarem como eu fazia no quadro, né? Então, o plano cartesiano é um plano formado por duas retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas que formam ângulos de 90 graus. Elas se encontram, e na origem delas, elas se encontram formando ângulo de 90 graus. E aí nós temos que graduar esse plano cartesiano, né? Então, o eixo horizontal é o eixo do x, o eixo vertical é o eixo do y. O eixo do x é o eixo das abscissas, o eixo do y, o eixo das ordenadas. E aí nós temos que ordenar, nós temos que graduar esses pontos, né? Então, o legal é usar uma régua, né? Aí eu faço aqui, ó, à direita, 0, 1, 2, 3, 4, positivos. No eixo horizontal. À esquerda, 0, menos 1, menos 2, menos 3, negativo. Acima do 0, no eixo vertical, 1, 2, 3, 4, positivo. Abaixo do 0, negativo. Quando eu tenho um plano cartesiano, ele divide esse plano, né, essa folha, em 4 regiões. E essas regiões a gente chama de quadrante, nos nomes no sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ok? Vamos para o próximo. Bom, quando eu trabalho no plano cartesiano, Denise, eu sempre trabalho com um par ordenado, tá? O par ordenado, como que eu represento esse par ordenado? Sempre com uma letra do nosso alfabeto, uma letra maiúscula, tá? Eu botei ali ponto P, e esse par ordenado ele vai ser escrito sempre com parênteses, sempre. O que vem antes da vírgula sempre vai ser o X e depois da vírgula vai ser o Y. Por isso que eu botei ali, ó, o P, X, Y. Daí eu peguei o ponto A. Ponto A, 2 e 3. Quem é o X? É o 2. Quem é o Y? É o 3. O ponto 2 e 3, nós vamos ver depois, se encontra no primeiro quadrante. Professor, se eu me enganar e fizer o contrário, fica errado? Fica errado. Né? Vamos supor que eu vou pedir assim, ó, no ponto A, 2 e 3. Você vai dizer assim, o X é o 3, professor? Não. Por isso que o nome é par ordenado, porque ordenado significa que a ordem que ele se encontra faz a diferença. É importante saber. A ordem, o que está na frente da vírgula sempre é o X, depois da vírgula sempre é o Y. Tá? Tá, entendi. Entendeu? Ó, vamos ver. Ó, eu peguei esses pontos ali, localizei lá no plano cartesiano, tá vendo? Então eu peguei o ponto A, pontilhei, ó, X, o A é 2 e 3, então o X é 2. Então o X vai estar, o 2 vai estar em cima do eixo do X e o 3 vai estar em cima do eixo do Y. Eu vou pontilhar e eu vou encontrar esse ponto. Está ali o ponto de encontro onde eu pontilhei, é o ponto A. Então o ponto A está no primeiro quadrante. O ponto B era menos 2 e 1. Quem é o X? É menos 2. É, 2. Quem é o Y? É 1. Muito bem, né? Vou fazer a pontilhada, ó, Denise. Vamos. O ponto vai estar ali, vai estar no segundo quadrante. Segundo quadrante. O ponto C é menos 1 e menos 4. O X é quanto, então?
Menos 1. Menos 1 e o y é menos 4. Então, eu vou lá no x, no menos 1, né? 0, menos 1, pego o menos 1, vou pontilhar para baixo e vou depois lá no y menos 4. O ponto C está no terceiro quadrante. É interessante que no terceiro quadrante, os dois vão ser negativos. O x vai ser negativo e o y vai ser negativo. Uhum. No quarto quadrante, eu tenho o ponto 1 e menos 5. Então, x1 e y menos 5, né? Vou fazer o pontilhado do ponto de encontro. Então, é assim que a gente localiza um par ordenado no plano cartesiano. Tá? Vamos lá. Entendi, professor. Entendi. Tranquilo, né, Denise? Bem tranquilo. Tranquilo. Função do primeiro grau. A função do primeiro grau, pessoal, também chamada de função afim, é um outro nome, tá? Ah, o professor lá no livro encontrei função afim, no outro encontrei função do primeiro grau. Mesma coisa, tá? Trabalhando dentro dos reais, né? Então a gente trabalhou domínio e imagem contra domínio. Estou trabalhando dentro dos reais, né? Qualquer x que eu vou pegar pertence aos reais, os y que eu vou pegar pertencem aos reais, tá? A função, a forma geral dessa função é f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. O que o professor fez ali, ó? Eu botei, né? Quando tem a função do primeiro grau, não tem aquele 1 ali em cima. Mas eu frisei ali ax elevado na 1 para mostrar que quando não tem nada, vai ser 1. Por isso que é uma função do primeiro grau. E na função do primeiro grau, eu posso escrever f de x ou y. É a mesma coisa. Então, se eu tenho uma função f de x, ax mais b, é uma função do primeiro grau. Se eu tiver y igual a x mais b, também é uma função do primeiro grau. Quem define ela, Denise, é o grau em cima do x. Né? Se em cima do x tivesse um 2, seria uma função do segundo grau. Tá? Muito bem. Estou entendendo. Tá. Coeficiente angular e coeficiente linear. Então, são dois nomes que eu coloquei lá nos exercícios, né? E depois, lá no terceiro ano, vai se trabalhar também bastante com angular. Quem são esses coeficientes? Tá? O coeficiente angular é o número que vem antes do x. Então, ax, quem é o angular? É o a. E o coeficiente linear é o b. É interessante notar depois que o coeficiente linear, quando a gente for construir o gráfico, vai ser sempre o ponto em que a reta vai cortar o eixo do y. Sempre, tá? Vamos ver, na sequência. Bom, eu falei em reta ali, né? Porque quando a gente constrói o gráfico de uma função do primeiro grau, esse gráfico sempre vai nos fornecer uma reta. E essa reta pode ser crescente ou decrescente. Quem vai definir isso é o que está na frente do x, é o coeficiente angular, tá? Então, se na frente do x for um número positivo, for um número maior do que zero, ela é crescente. Se na frente do x for um número menor do que zero, ela é decrescente. Olha o exemplo ali, ó. Y igual a 3x mais 5. Quem é o a, Denise, ali? O a é o 3. O a é o 3. 3 é positivo, então a função é crescente. O outro exemplo. Y igual a menos 2x mais 8. Quem é o a? Menos 2. Menos 2 menor que zero, a função vai ser o quê? Decrescente. Muito bem, professora. Ó, bom, professor. Zero ou raiz da função. Quando eu falar assim, ó, calcule o zero ou calcule a raiz da função, é o que eu tenho que fazer? É encontrar o valor do x para o f de x ou para o y igual a zero. É resolver a equaçãozinha do primeiro grau. Olha o exemplo ali, ó. Eu dei uma função y igual a menos x mais 7. E eu pergunto qual é a raiz. Botei em vermelho ali. Então, eu vou ter que pegar a função ali, ó, menos 7x mais 7, e o y eu vou pôr igual a zero. Daí eu vou achar o valor do x para o y igual a zero. E aqui ganha aquela velha história, pessoal. Ó. Vai ficar menos 7x mais 7 igual a zero. Eu vou pegar esse mais 7 e passar para o outro lado. Eu vou mudar a operação. Tá mais, eu vou passar menos 7. Estava adicionando, eu vou ter subtraindo. E aí, professor, mas agora como é que vai ficar agora? Eu não estou multiplicando ali, não é menos 7 vezes x? Vai ficar x igual a menos 7 dividido por menos 7. E aí aquela velha história. Não tem que mudar o sinal? Não, tu muda a operação. Estava multiplicando, passa dividindo. E agora tu vai fazer o jogo do sinal. Menos com menos, mais. 7 por 7, 1. Perfeito? Perfeito.
Coloquei aqui um outro para trabalhar com valor numérico, ó, que tem nos exercícios de vocês. Ó. Dadas as funções f de x, 4x mais 1, e g de x igual a menos 3x mais 1, determine. Eu pedi para determinar assim, ó, 2f de 3 mais 3g de menos 2. E aí eu fiz em vermelho aqui, ó. Então, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o f de 3 e eu preciso calcular o g de menos 2. Quando eu falo em f de 3, qual é a função que eu vou ter que trabalhar? Na função f de x. F de 3, f na função f. Então, eu vou copiar a função f de x, 4x mais 1, e vou calcular f de 3. Ou seja, no lugar do x, eu vou pôr 3. Então, fica 4 vezes 3 mais 1, 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Mais o g de menos 2. Ali no vermelho, no outro lado também, ó. G de x igual a menos 3x mais 1. G, vou botar o menos 2. Menos 3 vezes menos 2 mais 6, que vai dar 7. E agora eu volto ali, eu fiz em verde. Vamos substituir, ó. 2 vezes. Quanto que deu f de 3? Deu 13. Mais 3 vezes. Quanto que deu g de menos 2? Deu 7. 2 vezes 13, 26. 3 vezes 7, 21, somando 47. Tranquilo também, né? É, um pouquinho mais trabalhoso. Você meio trabalhoso, né? Mais trabalhoso, mas é só tomar cuidado. Função F, eu trabalho na função F. Função G, eu trabalho na função G. Tá? Tá bom. Essa aqui, pessoal, que é dá mais trabalhinho nessa parte de vocês, eu cobrei lá de vocês. Como que eu vou determinar uma função do primeiro grau? Botei lá em vermelho, que eu tinha esquecido. Que passa pelos pontos A, 2 e 4 e B, 4 e 8. Então, eu tenho que determinar a função agora. Então, eu vou ter que montar no sistema. Vou pegar separadamente. Vou pegar primeiro o ponto A, 2 e 4. Bom, é uma função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau é ax mais b igual a y. Ou y igual a x mais b. Tanto faz. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o primeiro ponto 2 e 4. No lugar do x, eu vou pôr 2. E no lugar do y, eu vou pôr 4. Peguei a função ax mais b igual a y. Por quê? Porque essa é a função do primeiro grau. Peguei o primeiro ponto, 2 e 4. Então, aqui, a vezes 2 mais b igual a 4. A vezes 2, 2a. 2a mais b igual a 4. Pego o outro ponto agora, Denise. Ó. O ponto b, 4 e 8. Pega a função de novo. Ax mais b igual a y. Então, o x é 4 nesse caso e y é 8. A vezes 4 mais b igual a 8. 4a mais b igual a 8. Agora, pessoal, observe que eu tenho duas equações, tá? 2a mais b igual a 4, a outra 4a mais b igual a 8. Eu tenho que montar um sistema. Botei lá em cima. Sempre que for desse tipo, pessoal, vocês sempre vão ter que multiplicar uma das equações por menos 1. Multiplica de cima, porque o nosso objetivo é cortar o b ali. Então, eu peguei e copiei ali, ó, 2a mais b igual a 4, 4a mais b igual a 8. E eu vou cortar, ó. Vai ficar, quando eu multiplico menos 1, muda o sinal da de cima, Denise, ó. Menos 2a, menos b, menos 4. Menos b com mais b vai cortar. Eu devo 2a, eu pago 4a, sobra 2a. Eu devo 4, pago 8, sobra 4. A igual a 4 por 2, A igual a 2. Então, professor, eu multiplico sempre o A menor para o A ficar positivo? Tu multiplica por menos 1, porque o teu objetivo é cortar o B. Sim, então, mas se eu colocar ali, ó, tu multiplicou pelo A menor, aí o A vai ficar positivo, né? Porque se fica melhor, isso, é melhor. Melhor, já não tem problema com o sinal depois. Ótimo. Aí eu vou escolher ali 2A mais B igual a 4 e vou substituir o valor que eu encontrei. Ó. 2 vezes 2 mais B igual a 4. 4 menos 4, B igual a 0. Aí a função, nesse caso, ficou y igual a 2x mais 0. Que seria y igual a 2x, que é uma função linear, né? Que a gente não... Eu ainda não, a gente não trabalhei exatamente a linear. Ok? Vamos ver se tem outra desse tipo. Não, não tem. Olha essa aqui, ó. Botei lá no trabalho de vocês. Olha essa que legal, Denise. Ó. Na função f de x igual a 2xk menos 2, a raiz é 3. Então, k vale... Então, olha a interpretação nessa questão. Eu falo que a raiz é 3. Então, o 3 vai no lugar de quem?
no x. Isso. E o f de x vai ter que ser o quê? Zero. Porque quando eu falo em raiz, é o valor do x para o f de x ser igual a zero. Então, observe, eu copiei a questão. 2xk menos 12 igual a f de x. No momento que eu ponho no lugar do x o 3, o f de x vai ficar zero. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, 6k. Passei o menos 12 para o outro lado, mudei a operação, deu 12. 12 dividido por 6, k igual a 2. Bem boa essa questão, né? Bem boa. E trabalha a questão da interpretação, né? Trabalha interpretar exatamente o que é a raiz. É o valor do x para o f de x igual a zero. Essa outra, bem simplesinha, mas também tem lá no exercício de vocês. Ó. Qual a raiz da função? Então, raiz da função é o quê? É achar o valor do x para o f de x igual a zero. Então, eu vou pegar a função 5 vezes x mais 3 igual a zero. Vou fazer a distributiva, o chuveirinho ali, ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, 15 igual a zero. Passo mais 15 para o outro lado, menos 15. Passo 5 para baixo, x igual a menos 3. Essa é para todo mundo acertar, Denise. Essa eu sei fazer. Você entendido? Essa é presente. Uma outra, que eu coloquei para reforçar depois quando cair na equação. Novamente, qual a raiz da função? Botei uma função maior ali, mas, lembrando a definição, o que é a raiz? É achar o valor do x para o f de x igual a zero. Então, eu peguei 2 vezes x mais 10 mais 3 vezes x mais 5 igual a zero. Vou fazer a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 10, 20. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 5, 15 igual a zero. Juntei os semelhantes, Denise. Ó. 2x mais 3x. Eu não posso somar 2x mais 3? Oi? Eu não posso somar 2x mais 20? Não. Tem que trabalhar com números semelhantes, tá? Ó, é laranja com laranja. Duas laranjas mais 3 laranjas. Laranja, mas no meu caderno não tem laranja com laranja. Mas os semelhantes, professora, minha aluninha, semelhantes é quando tem a parte da incógnita, a parte lateral e literal igual. Então, 2x é semelhante com 3x. Exato, entendi. Ah, muito bem. 2x mais 3x, 5x. O termo ali que é independente, que não tem x, é o 20 e o 15. 20 mais 15, 35. Mudei a operação. X igual a menos 7. Essa eu vou colocar na provinha de vocês, tá? Tá, agora eu entendi. Pode colocar, professor. Agora sim, ó, Denise, eu coloquei para eles para a questão da interpretação, tá? É uma questão que tem lá no formulário deles, ó. Questão 2. Não tinha que ter questão 2, é a questão 6, né? Aí vai ficar assim, ó. Dada a função f de x, menos 2x mais 12, é correto afirmar. Observa que eu não dei aqui, só dei a função e fiz preposições para dizer qual é correta. Então, primeiro, f de x igual a menos 2x mais 12 é uma função de que grau? Do primeiro grau. Porque é menos 2x, não tem nada, se não tem nada é 1, então é uma função do primeiro grau. Primeiro item, o gráfico é uma parábola? Não. Não, né? Nós comentamos já no início que o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Tá? B, a função é do primeiro grau e o seu gráfico é crescente? Será? Ela é do primeiro grau. Sim, o professor falou que é do primeiro grau porque não tem número em cima, então é do primeiro grau. E é crescente? Não, porque é negativo, né? Negativo não, isso. Não, porque o coeficiente angular que está na frente do x é negativo, então ela é decrescente. Crescente. Então, a letra C. A raiz da função é 6. Aí o que é a raiz da função? Então, pegar ali o menos 2x mais 12 igual a 0. Quando vocês resolvem isso, menos 2x mais 12 igual a 0, o x não vai dar igual a 6? Vai. Então, a raiz da função é 6. Então, essa seria a resposta que tinha que assinalar. O gráfico corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 6. Eixo das ordenadas é o eixo do y. Não, ele corta o ponto do eixo do y sempre no termo independente, sempre no B, no termo independente. Ele vai cortar no 12. 0 e 12, e não 0 e 6. Mas a gente já tinha concluído que era C, né? Uma outra. Aí, aqui, na verdade, eu fiz a resolução para provar o que a gente... Ó, eu resolvi. A função f de x menos 2x mais 12, para deixar bem claro, entendeu, Denise? Eu resolvi, ó.
achei a raiz que deu 6, que era a alternativa correta, e eu tracei o gráfico ali, ó, e ele vai cortar o eixo das ordenadas, o eixo do y, no ponto 0 e 12, né? Não no 0 e 6, como está lá. E ele corta o eixo do x na raiz. A raiz é 6, está ali direitinho. Legal, né? Essa questão aqui, esse quadro, eu coloquei para analisar. Eu dei no formulário. Então, aqui tem um monte de informação, né? Lê essas informações e assinalar depois a alternativa lá embaixo, tá? Então, aqui, ali afirma, ó, como gráfica de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, basta localizar 2 de seus pontos para traçá-la, né? E aí vem a alternativa ali embaixo. Analisando as informações acima, é correto afirmar. A função é do primeiro grau e a reta é decrescente. Vamos voltar ali. Aquele gráfico é crescente ou decrescente? Ele está crescendo, né? Você observa que na medida que o ponto do x na tabela vai aumentando, x2, 3, y1, 2, os dois estão aumentando, pegando no 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3. Quando o x aumenta e o y aumenta, os dois aumentam, a reta é crescente, tá? E no próprio desenho, você vai observar que ela está crescendo, né? Vamos ver o outro item. Então, a letra A não é. Letra B, o gráfico de uma função do primeiro grau nem sempre é uma reta. Não, sempre é uma reta, eu acho. Sempre é uma reta. Letra C, o par ordenado menos 1 e menos 2 pertence ao gráfico da reta. Vamos voltar lá para ver se é verdade. Menos 1 e menos 2 pertence ao gráfico da reta? Ele está passando no ponto menos 2 e menos 1. O ponto ali, né? E não no menos 1 e no menos 2. O menos 2 não passa, tá? É só ir no quadriculado ali e verificar. A raiz da função é menos 1, o ponto que a reta corta o eixo das abscissas. Raiz é sempre o ponto que corta o eixo do x. Vamos ver se ele corta no menos 1. Opa, desculpa. Cortou no... Ó, raiz, ele não passou no eixo do x no menos 1? Foi. Então, é a raiz da função. Feito. Tá? Bem legal, né? Então, essa é mais uma questão de interpretação, de paciência, de voltar e ler, né? Para ver se realmente o conteúdo está sendo aprendido. Daí essa aqui, continuando. Aí a outra eu fiz de uma outra forma. Eu coloquei duas funções ali, né? Uma função y(x mais 2), uma função crescente, uma outra função y menos x mais 3, decrescente, e fiz algumas afirmações. Vamos ver, então. Em relação às afirmações acima, é incorreto afirmar. Os dois gráficos são de funções do primeiro grau? São, né? Os dois gráficos são retas. Os dois são do primeiro grau, ok. A raiz da função y, x mais 2, é o ponto 2, pois o gráfico corta o eixo das ordenadas nesse ponto. Raiz é o ponto que corta o eixo do x, não é o ponto que corta o eixo do y. Então já está errado por isso. E se eu vou encontrar a raiz da função y igual a x mais 2, a raiz vai ser x igual a menos 2, né? X mais 2 igual a 0, então não é. A função y menos x mais 3 é decrescente, ok. E o gráfico corta o eixo do x das abscissas no ponto 0 e 3. Isso é verdadeiro ou falso? Ela é decrescente, ok. E vamos ver. E ele corta o eixo das abscissas no ponto 0 e 3. É na raiz, né? Fechou? Então, a letra C é a correta. Para encontrarmos a raiz de uma função... Não, agora temos que traçar, essa é correta também, então a incorreta é a letra B, né? Porque eu peço para assinalar a incorreta, tá? Incorreta. Ó, eu já ia cair na minha própria pegadinha, para assinalar a incorreta. Correta. Prestar atenção, galera. Não, porque estava duas certas, assim, não está certa. Mas igual, são muito inteligentes. São, né? As pegadinhas. Então tá, ó, analise o gráfico. Então, botei um gráfico ali, né? Analisando ali o gráfico, a gente já consegue perceber que esse gráfico está descendo. Então, essa função já é decrescente. Outra informação, o gráfico é uma reta, então é uma função do primeiro grau. Sim. Ele está cortando o eixo do x no ponto 1, então é a raiz. A raiz é 1. E ele está cortando o eixo do y no ponto 3, então o coeficiente linear é 3, o b é 3. E aí tem as afirmações. Em relação ao gráfico acima, é correto afirmar. Podemos afirmar que o gráfico é de uma função do segundo grau? Não. Não, a reta é do primeiro grau. Podemos afirmar que o gráfico é de uma função do primeiro grau e é decrescente?
é do primeiro grau e é decrescente. Essa é a resposta. Podemos afirmar que a raiz é 1, pois o ponto que a reta corta o eixo do x. Podemos afirmar, desculpa, podemos afirmar que a raiz é 1 e que... Podemos afirmar que a raiz é 1, pois é o ponto que a reta corta o eixo do x, está certo também? E a letra B está certo também? Podemos afirmar que o gráfico é de uma função do primeiro grau e é decrescente? Tem duas corretas aqui, então. E a última, podemos afirmar que o coeficiente angular é 3 em relação... Aqui teria que ser incorreto afirmar, né? Porque a B está correta, certo? Sim. A C correta e a D está correta. Não, a D não está. Podemos afirmar que o coeficiente angular é 3. Não, o angular não é 3. O angular é o linear que é 3. É o linear, tá? Então, vamos ver a C. Podemos afirmar que é uma raiz, a raiz é 1, pois é o ponto que a reta corta o eixo do x. Tá, e esse podemos não é continuação do C? Não. Ó, mas tu quer ver, ó? É, ó. Então a letra B e a letra C tá correta. Aí um errinho profissional de digitar, né? Letra B e C é correta. C tá correto. Então tá. Prestar atenção na hora de fazer mais, né, Denise? Depois eu fiz aqui um resumão, tá? Esse resumão eu peguei da internet, né? Só para frisar, né, gente? O estudo do sinal a gente não trabalhou ainda, mas tem ali, ó. Quando ele é crescente, quando A maior que zero. Quando ele é decrescente, o A menor que zero. A função de raiz em raiz, f de x a x mais b, função do primeiro grau. O A, coeficiente angular, média em relação na reta. B, coeficiente linear, onde a reta corta o eixo do y. Tá? E fechou. E aí eu coloquei para vocês, ó, para refletir. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Bola para frente. Os dias são batalhas em que a vida vai depender do seu foco, da sua força e da sua fé. Aqui está o professor Aldemir. Muito carinho. Eu quero agradecer bastante a professora Denise, né? Vocês viram que a professora Denise se colocou no lugar de vocês, né? Ela fez perguntas ali, ela fez comentários, mas ela sabe tudo isso, que ela é bem inteligente, ela é uma querida. Quero agradecer e espero que vocês façam um bom proveito dessa aula que eu organizei com ela. Professora Denise, quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Oi? Você gostou? Ficou bem bom para vocês entenderem. Pessoal, então faça uma forcinha, que o professor Lau, ele está fazendo muita coisa diferente com vocês, muitas aulas diferentes, que eu acredito que vocês estão adorando, né? Então, tchau para vocês. Eu também estou com muita saudade, assim como professor. Beijos. Beijo. Muito obrigado, professora. Tchau, galera. Tchau, povo.